Quem pode participar comigo dessa loucura, porque estar aqui não é fácil. Faço travessias. Eu deixo por último pra dar um impacto. Oi, gente, mais um vídeo aqui do Imagina Elas. Aproveita para se inscrever no canal. Hoje a gente tá com a Thaís. Thaís é professora de História, minha cunhada, tá morando no Japão desde outubro do ano passado. E não estamos no Japão, ela que tá passeando aqui no Brasil. Ainda. E como ela venceu na vida, tá toda madame, a gente chamou ela pra bater um papo e contar como foi essa experiência, enfim, trocar uma ideia. Bem-vinda! Obrigada! Bom, das terras tupiniquins. Bom, tá, então a gente queria, enfim, saber um pouquinho como foi essa experiência, como foi a tomada de decisão, da onde veio a ideia, Os planos. Como surgiu, né? Bom, na verdade, tudo ia bem na vidinha, pacata, cotidiana. Mentira, que não ia tudo tão bem assim. Essa parte a gente conta no momento. Não, na verdade, o que aconteceu é que eu estava tranquilamente sendo professora, a vidinha que eu planejei, que eu imaginei pra mim desde que eu tenho, sei lá, 15 anos. Fiz toda a trilha vestibular, faculdade, tava lá dando aula de história, que é um negócio que eu adoro fazer, mas que quando você tá ali no dia a dia, né, acho que todo mundo já experimentou esse cansaço do dia a dia, embora ame muito o que faz, né. E aí, né, eu tava nesse clima um pouquinho desanimada, né, e nisso o meu até então namorado, noivo, Crush. um crush de uns 8 anos, né? E até então, né, a gente tava morando junto, tava se preparando pra ideia de um casamento e tal. E aí, nisso, ele também um tanto insatisfeito, né, com a situação do trabalho. E aí soma tudo isso, a situação do país e todo mundo com as ansiedades disparadíssimas, com ano de eleição e tudo mais, e crise econômica e o que fazer. Juntando tudo isso, veio a ideia dele de começar a aplicar para algumas vagas fora do Brasil. Ele é engenheiro na área de aviação. E aí apareceram, né, acho que desde o começo do ano passado, começou a aparecer algumas coisas, assim. Primeiro surgiu uns amigos nossos que foram pro Japão. Aí na hora que a gente ouviu a notícia, a nossa primeira coisa foi assim, não, Japão nunca, Japão jamais. E aí a gente foi meio que amadurecendo a ideia, apareceu a Alemanha, né, aí foi, acabou não rolando. Aí passou um pouco, apareceu Portugal, torci desesperadamente, não deu certo, porque a vida tem dessas. E aí, até que em julho do ano passado, veio, né, a proposta Japão. E a proposta era basicamente a seguinte, ele trabalhar por 2 anos, eu pararia minha vida profissional aqui, iria com ele, e a gente ia vendo o que dá. E até então a gente tá vendo no que dá. E é isso. A princípio, o que a gente teve que fazer, né? Primeiro é o momento da tomada de decisão. Porque eu acho que só aquela insatisfação, só aquele incômodo com o dia a dia, tipo, eu acho que é um negócio bem comum todo mundo acabar sentindo, assim. Né? A cara da Luana de tipo, pois é. Faz parte. Eu acho que é um negócio bem comum. É normal. E acho que todo mundo sente, é uma angústia que vai estar aí. Não necessariamente esse sentimento tem que te botar pra, porra, eu quero virar minha vida do outro lado, virar pro outro lado do mundo, viver num fuso de 12 horas a mais. Às vezes tirar umas férias já é o suficiente. Ou às vezes, sei lá, tipo, fazer uma aula diferente, se descobrir de outro jeito, né? Acho que a gente precisa dessas mudanças, sair da zona de conforto. Eu não acho que o meu conselho é tipo, vá pro oposto, né? Mas foi o que aconteceu com a gente, foi o que acabou acontecendo.
Então a gente pesou muito isso, né? Será que a gente vai ganhar com isso? Foi bem essa a ideia. E quando a gente falou, a gente vai ganhar com isso, não foi só uma questão de grana, né? Tipo, o dinheiro acaba contando na história e tal, mas a gente ficou pensando assim, será que essa não é uma oportunidade pra gente ver coisas diferentes, aprender coisas diferentes, conhecer gente nova? E querendo ou não, a gente tem um ambiente de segurança aqui, né? Isso ajudou muito. Então, nos meus momentos de maior angústia, de ai, vou, não vou, eu lembro que muita gente olhava pra mim e falava, calma, vai. Se der tudo errado, volta do ponto de onde vocês pararam, né? Sim. Então isso foi dando algum conforto. E aí no meio disso, a gente ainda teve a decisão de que se a gente ia sair, a gente ia precisar casar no papel, né? Porque o meu visto estava condicionado a isso. E até então eu, que fui aquela pessoa que enrolei anos pra casar, anos, né, ficava questionando, né, o casamento, a instituição, né, e tudo mais. De repente me vi na situação de em um mês planejar um casamento com vestido de noiva, com flor, com tudo, né, pra casar e ir morar no Japão, virar madame, entendeu? Basicamente isso, que era, tipo, pedir demissão do meu trabalho aqui, de tudo aquilo que eu planejei, e chegar lá e ter que entender um novo papel pra mim, assim. E essa tomada de decisão pra você de... Conhecendo você, né? Nós somos amigas também. Dessa questão de ter esse impacto de... Não, pera, casamento antes do Japão, né? Não preciso casar, né? A gente morar junto já é o suficiente. Será que rola um casamento, festa em si, assinar papel? E ter que tomar essa decisão e ter que largar o seu trabalho. Porque hoje lá você não trabalha, né? Então, assim, tomar essa decisão pra você... Né? Qual foi o impacto de falar, putz, espera, vou ter que depender do meu além marido. Além de casar, o maior impacto dessa história foi justamente confrontar a idealização que eu tinha de mim mesma e ver o que mais que era possível, o que mais que me cabia, né, nesta existência. Porque é o que eu falei, até então eu tinha na minha cabeça muito certo, assim, eu sou professora Thaís, eu sou feminista, eu sou independente, minha mãe me incentivou a vida inteira pra isso. O maior discurso que eu lembro da minha mãe era esse, né? tipo, você tem que trabalhar, não deixe de trabalhar de jeito nenhum, depender de marido é uma desgraça. E aí, de repente, fazer uma escolha totalmente pelo oposto, assim. Foi muito difícil. Eu precisei entender um pouco quais eram as minhas vontades, assim, naquele momento. Mas eu acho que teve duas coisas que me ajudaram muito nesse processo, assim. A primeira foi o fato de que eu tinha apoio de muita gente em volta, assim. E inclusive dele, né? Meu atual marido. Ai! Muito difícil falar essa palavra, gente. Eu já tava habituando. Não, uma já. sensação assim, porque a gente construiu uma relação que eu tenho uma sensação de que se fosse o contrário, ele embarcaria comigo também. Acho que pra ele mais fácil. O sonho dele é ser dono de casa. Inclusive. É o grande sonho da vida dele. Devo dizer que aqui rola a mesma coisa. Meu marido também já falou isso. Quer vai trabalhar, ganha dinheiro, fica encaçando Então, só que o mundo não é justo assim, né? Com as vocações das pessoas. E aí acaba acontecendo que essas oportunidades, assim, acabam aparecendo muito mais pro homem, né? Por tudo que a gente já sabe. Exatamente. Tipo, lá onde eu vivo é nítido isso, né? Sei lá, acho que 99% da galera que tá lá são homens. E tem uma amiga no rolê. que tá na situação dela ser engenheira trabalhando, né? Então, essa foi a primeira coisa, né? Ter apoio das pessoas e tudo mais. E a segunda coisa que me ajudou muito, assim, foi o fato de eu trabalhar muito a ideia de que há outros papéis possíveis pra mim, né?
ou pra você, ou pra você. Sim. Há outros papéis possíveis, né? Então, tipo, o fato, a minha identidade, ela é um negócio grande, né? E, enfim, como se ela tivesse várias faces. E até então eu tava experimentando uma só, né? E aí eu fui trabalhando um pouco isso. Eu lembro que eu li um post na rede social de uma consultora de estilo que chama Thaís Farage. E ela tava falando alguma coisa assim sobre mulheres independentes e tal. E o quanto que as mulheres que acabam vivendo nessa situação de tipo, ó, eu dependo do meu marido agora. Por qualquer que seja, ou porque virou mãe, ou porque teve que mudar e tal. Ela falou assim, fica tranquila com isso, não carrega essa culpa. Você é tipo sócia investidora do boy, entendeu? É verdade. E acho que é bem isso, essa ideia de criar parcerias, assim, e experimentar outros papéis, outros lados seus, assim. E até então eu tenho vivido um pouco isso, assim, de me ver de outros jeitos. E aí você começa a entender umas coisas bestas, assim, tipo, como é que seu organismo funciona, sabe? Como é que é o seu relógio biológico. Eu até então tinha que estar 7 horas da manhã dentro da sala de aula. Às vezes 7h01, porque eu sou um pouco atrasada. Mas, e aí eu comecei a entender que, tipo, eu não funciono mesmo pra acordar de manhã, entendeu? Sabe? Eu durmo umas 2 da manhã, esse é o horário que eu vou sentir sono. O horário que eu tô mais produtiva é 10 da noite, tô louca querendo fazer as coisas. E aí você vai descobrindo, tipo, cara, umas bobeiras, assim, horário de ir no banheiro, porque quando a gente é professor, a gente... Que desespero. Tem que ser na hora que dá e não na hora e é que muito seu corpo louco. quer. Então o que veio pra mim foi uma mudança muito forte, né? E veio junto com essa ideia de Se conhecer melhor, de se conhecer. né? É uma mudança, tipo, uma mudança geográfica, mas é uma mudança interna também, Sim, que é muito louco, assim. E eu acho também, por exemplo, eu não vejo nada de ruim em você ser uma rainha do lar. Mas uma coisa, eu acho totalmente diferente, por exemplo, a circunstância aconteceu pra isso, tá tudo certo, então você escolheu isso. Mas é diferente você ser educada e você se fechar e falar, não tem outra opção, eu tenho que ser isso, senão algo deu errado. E a questão da submissa, é uma das opções, né? que você tem de vida, tá tudo certo. Com certeza. Essa é diferente. Porque quando a gente fala em feminismo, né, a gente fala basicamente da mulher ter escolhas, né? E, tipo, que bom que eu pude fazer essa escolha consciente, mesmo que em conflito, mas consciente e tudo mais. Que no momento era o melhor pra vocês dois, pros dois, né? Exato, Não só pra um. E com certeza eu tenho ganhado muito, assim, nesse processo, né, de crescimento pessoal e tal. Mas aí é muito louco, porque lá eu encontrei mulheres que foram educadas para... E aí a gente entra também na coisa mulheres brasileiras. Daí a gente entra na coisa do choque cultural, porque acho que quando você muda de país, ou muda de região, porque o Brasil é muito grande, né? Às vezes você sai do Nordeste pro Sul, já tem sente a diferença. Mas quando você muda de país, você tá meio que consciente de que, beleza, vamos ter um choque cultural. Vamos sair da bolha. Vamos sair da bolha, bem isso. E aí você se depara com isso, tipo, tem uma outra cultura, uma outra civilização que se construiu no Oriente, eu tô vivendo na Ásia e tal, mas você também se dá conta de que tem uma outra cultura de outras pessoas com quem você vai acabar convivendo ali, né? Então eu que tinha tanto orgulho da minha bolha que eu criei aqui, Cultivei com tanto carinho, excluindo pessoas do Facebook. Daí você chega lá e você dá de cara com isso, né? Com pessoas com vivências completamente diferentes. Pessoas que você excluiu no Facebook de conviver. Não exatamente a mesma, né? Mas Perfil, né? essa muito coisa. parecida. E de encontrar mulheres que tudo bem, tipo, a vida de uma mulher é essa mesmo, casar com o cara e seguir, criar os filhos e tudo mais. Querendo ou não, tipo, aprendi a respeitar um tanto isso também, sabe? Porque acho que antes eu julgava um pouquinho, né? E aí você vai vendo que tem muitas formas de viver mesmo. Tem muitas formas de viver. E acho que o mais difícil mesmo pra gente é considerar legítima todas essas formas de viver. Thaís, falando um pouquinho das pessoas que você conheceu lá e também a questão da família. Por exemplo, eu já morei fora e uma coisa que eu sinto das pessoas que eu conheço fora, não só fora do país, mas fora da cidade, morei em tudo quanto é canto,
que é uma relação diferente. Porque, por exemplo, tá todo mundo sem família, tá todo mundo sem os amigos de infância, eu sinto que a amizade que eu criei com gente que eu conheci fora de São José é muito mais de irmandade, assim, família. Só tem você, só tem eu, e a gente tem que se ajudar e para de bobeira. Eu lembrei por causa disso que você falou. Talvez tinha gente que aqui, você, não sei, mas lá você... Um precisa do outro, a gente precisa se ajudar e se apoiar, então... Pelo menos pra mim era muito assim, quem eu conhecia... Se eu conhecesse a mesma pessoa aqui, talvez assim, beleza. Mas aí lá a gente cria esse vínculo super forte, a gente tá em outro país, tá em outra cultura, a gente pensa parecido, a gente tem vontade de comer as mesmas coisas, então vamos se grudar aqui. A gente fala a mesma língua, né? Porque no Japão tem uma treta muito forte na língua, né? Então, é muito louco isso. Eu acho que foi uma experiência... Acho que antropológica nesse sentido. Porque, sei lá, tipo, eu morei um tempo em São Paulo, estudei lá. Em São Paulo tem aquela coisa da a comunidade armênia, a comunidade italiana, nanana. E eu sempre fiquei assim, imagina um bairro de armênios, que absurdo, Pra que né? isso? Pra que isso? Comunidade árabe, nossa. E aí, quando você é estrangeiro, né, aí você começa a entender essa necessidade, né, de formar os vínculos e de existir, de fato, uma comunidade, né. Lá no Japão tem uma comunidade brasileira muito grande, né, por conta, né, dos imigrantes, descendentes de imigrantes que vieram pro Brasil no começo do século e aí que acabaram voltando pra lá, né, nos anos 90 e tal. Tem muita gente muito brasileiro que vive lá, né, há muito tempo. E tem essa galera que foi meio que na mesma situação que a gente, né, recentemente. E aí você vai formando essa ideia mesmo. E o que eu acho mais legal, eu acho que eu já falei isso pra muita gente, assim, da galera de lá, eu vejo que a galera se esforça muito pra estar junto. Coisas que aqui a gente não faz. Aqui às vezes você tem aqueles amigos de longa data, gente que você gosta muito, que você até faria muita questão de ter na sua vida, mas que você não se esforça muito, sabe? As pessoas marcam um rolê e aí na hora você... meu sofá parece que tá mais gostoso. A Netflix, olha, saiu uma série nova. E lá você tem mesmo essa obrigação de criar vínculos. Você valoriza, né? Eu acho que aqui a gente tem a impressão um pouco, sabe, namoro longo? Tá garantido, entendeu? Tá garantido, não precisa fazer... Tá ali, depois manda um WhatsApp, a gente troca ideia, tá tudo bem. E lá você não tem nada garantido, né? Então, tem muita gente... As pessoas buscam muito esses vínculos e isso é muito louco mesmo, porque a gente acaba criando amizades com pessoas que a gente normalmente não conviveria. Mas que isso também é ótimo, porque é sair um pouco da bolha, né? Acho que é isso, assim, com relação à convivência com o pessoal. Bom, mas e a família? Como é que foi, enfim, deixar a gente aqui? Eu queria dizer que isso muita falta na minha vida. Não, cara, eu venho de uma família muito grudada mesmo. Né? A Catarina tá ali, super. Minha família é muito grudada, do tipo, meu vô quis trazer os filhos todos pra perto dele. Durante muito tempo a gente morou todo mundo no mesmo bairro. Quase na mesma rua. Quase na mesma rua. É uma família que todo mundo se encontra todo domingo. E eu muito apegada à minha mãe, assim, muito. Sou muito apegada ao meu irmão também, mas ele é mais desnaturado. E aí foi um exercício também desse apego, né? Ou desse desapego. E ficar longe é foda. Não tem outra explicação, assim. No Natal, tipo... Cara, eu não sou aquela pessoa cristã da catequese bonitinha, assim, sabe? Que super comemorava o Natal. Super Natal, né? Todo respeito pra quem faz, né? Mas não era. Tipo, era um negócio que pra mim já tinha ficado até meio... Natal de novo. E aí, cara, passar o Natal longe é foda. Daí você vê o sentimento mesmo do que é a família, né? Você vê a ausência, você sente a ausência das pessoas. E aí a gente... Hoje em dia, cara, eu fico pensando, é muito mais fácil. Porque no Natal eu participei do Amigo Secreto com a família. A gente fez uma live. Eu fiquei na ligação de vídeo e tal. E no final foi super bacana. Mas é muito louco, assim, a falta que as pessoas do que estão no nosso cotidiano acabam fazendo, assim.
Eu fico imaginando pra aquela galera de brasileiros que foram pra lá, tipo, nos anos 90, que não tinha Não tem nada não. disso. Não tinha rede social Não pra tinha rede conversar, social. Nossa, e essa galera que ficava lá, tipo, 10 anos, É. telefonando pra família uma vez por mês, porque era caríssimo uma ligação internacional. Então, eu acho que hoje tá mais tranquilo esse negócio de, tipo, vou mudar, né? Vou sair, tá mais tranquilo. E a questão, o Japão é bem diferente, né, da nossa cultura, assim, eu imagino, pelas coisas que a gente vê na internet, por aí. O que foi pra você, assim, o que mais foi um choque cultural quando você chegou e você viu e você falou, caramba. Cara, sem dúvida nenhuma, o primeiro baque é a língua. Porque, tipo, não é só uma outra língua, é outro alfabeto. E não é só outro alfabeto, são 3. O japonês tem 3 alfabetos. Nossa. E aí você sair, assim, e olhar pras placas e se sentir analfabeto, cara, é muito bizarro. É um baita do exercício também de alteridade, né? Porque eu que sempre fui muito ligado nas questões sociais, assim, tipo, entender de fato o que é ser analfabeto, o quanto que isso te exclui, né, da sociedade, é muito louco, assim. Quantos Então, direitos, né, são retirados. esse é o primeiro impacto, assim, com relação ao Japão. O segundo impacto tem a ver com os costumes mesmo, né, dos japoneses, até a forma como eles